Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós, de volta para ajudá-lo a afinar a sua sintonia com Deus. Está no ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua companhia. E o programa hoje está recheado de coisas boas para você. Olha só, Diego Rodrigues de Carvalho viveu na pele os horrores da dependência de drogas. Após várias internações, ele entrou em contato com Aceite ou Noie, descobriu o poder salvador da palavra perdão. Hoje, ele está livre dos tóxicos. Você vai ver no quadro Sou Feliz. Chega de bater cabeça pela vida sem chegar a lugar algum, não é verdade? Então, tome posse hoje da bússola que leva até o progresso, na soma de conhecimentos dos preletores Ennio Masaaki Hara, Marie Murakami e José Adalton de Oliveira. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Quem viveu ou passa pela experiência de ter um familiar dependente de drogas sabe o tamanho do desafio, não é verdade? No quadro Sou Feliz de Agora, conheça a história do ex-dependente químico Diego Rodrigues de Carvalho. Ele conheceu a Aceite ou Noie, gente, e encontrou força nas práticas de perdão. Inspire-se em mais um exemplo de superação. Eu fui dependente químico durante muitos anos, né, e sempre passei por algumas internações. E nunca tive um sucesso nessas internações. Sempre que eu saía dessas internações eu tinha umas recaídas muito piores do que quando eu entrei de fato para fazer esse tratamento. Na minha última internação eu comecei a fazer uma prática de perdão à minha mãe, que já está num plano espiritual, né? E assim que eu saí de lá eu resolvi voltar para a Aceite ou Noie e seguir firmemente com os ensinamentos que a Aceite ou Noie nos passa. Hoje já vai fazer 6 meses que eu estou limpo, né? Graças a todos os ensinamentos que o mestre nos deixou. Estou muito feliz. Aceite ou Noie para mim é renovação, é alegria, felicidade, é tudo aquilo que nos envolve e nos dá um prazer muito bom. Muito obrigado por todos vocês, confiem e acredite porque vale a pena. É uma lástima ver por aí tantas pessoas talentosas, mas passando por uma série de dificuldades simplesmente porque eles escapam ao controle da própria mente e, em consequência, perdem o rumo de seus projetos pessoais. Então, aprenda a usar agora a bússola para o progresso no debate entre os preletores Ennio Masaaki Hara, Marie Murakami e José Adalton de Oliveira. De presente para você. Muito obrigado, e a Aceite ou Noie levando alegria, felicidade, paz, prosperidade, sucesso, harmonia para você que está em casa hoje. E para você que está em casa talvez meio enfermo, não anda muito bem, para você que tem dívidas, não consegue também, de uma certa forma, sanar essas dívidas, então o programa da Aceite ou Noie hoje é para você. E para falar sobre isso,
como então nos orientar, como receber a orientação de Deus para melhorar a nossa vida, assim como de nossos familiares. Temos aqui 2 professores especialistas, conhecem tudo da vida. Professora Maria Murakami, tudo bem, professora? Muito obrigado, Pedro Enio, obrigado, Pedro José Adalto, por mais essa oportunidade maravilhosa de nós podermos melhorar cada vez mais a nossa vida, conhecendo o ensinamento maravilhoso da Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Que elegância, professora. Puxa vida, hein? Muito obrigada. Para vir numa entrevista como essa. Pelo amor de Deus, né, professora Adalto? Pois é, Enio. Maravilha, né? Muito obrigado, professor José Adalto de Oliveira. Obrigado pelas orientações. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria estar aqui com você, com a professora Marie e com todos os nossos ouvintes em casa que nos acompanham, né? Isso é maravilhoso. José Adalto, professora Maria Murakami, livro Ensinamento da Verdade para Jovens. Bom livro, professora. Nossa, que livro maravilhoso. Agora está com uma capa nova, mas o conteúdo é primorosíssimo. Ensinamento da Verdade para jovens de hoje, de ontem, né? De todas as de idades. De todas as idades. Mas é muito bom mesmo, né? Muito bom. Os ensinamentos... Leva umas cacetadas lendo o livro, né? Realmente, realmente. E aqui no livro, então, Ensinamento da Verdade para Jovens, ele fala sobre isso, a bússola do progresso. E ele começa falando aqui sobre a necessidade de pagarmos o devido preço por aquilo que nós queremos, né? E esse preço não se refere ao valor monetário, por exemplo, né? E tem muitas pessoas que ainda não conseguiram o que almejam porque ainda não pagaram o devido preço. É isso, professora Maria, professora Dalton? Na verdade, um dos aspectos, né? Quando o mestre fala assim, se você deseja adquirir conhecimentos, precisa pagar o devido preço para obtê-los, ele se refere ao esforço, se refere à pessoa ser determinada e, ao mesmo tempo, esforçar-se para poder conseguir isso. Na verdade, tudo na vida, né, diz que a única coisa que cai do céu é a chuva, né? E às vezes algumas outras coisas, né? Mas o professor Heitor Miyazaki, né, ele tem um ditado que fala assim, que é moleza, mastiga água, né? Que é moleza, mastiga água. Ou seja, todas as pessoas, sem exceção, se nós estudarmos as pessoas bem-sucedidas, a gente vai verificar que todas elas se esforçaram, todas elas buscaram, desejaram, elas determinou ou escolheram um determinado sonho, mas elas foram em busca disso. E isso é o divisor de águas, né? E a gente observa que elas jamais, em nenhum momento da vida, elas esmurecem e continuam buscando. Então esse é um ponto fundamental. Quando se fala em pagar o devido preço, passa por aí também esse aspecto, ou seja, é o esforço, é o constante, né? Tá certo. Professora Maria Murakami, aqui na página 45 do livro, bem lá no finalzinho, fala, né? Se você pensa em realizar uma grande obra, não deve seguir evitando as dificuldades. E para muitos, o sucesso está depois dessa dificuldade, né? Só que as pessoas têm uma tendência de sair dos obstáculos, das dificuldades. Então, primeiro, é como arrumar forças para superar as dificuldades. E segundo, é como não fugir delas sem mais, sem menos. Outro dia, lendo um artigo numa revista semanal, eu estava vendo lá uma pesquisa que foi feita com as pessoas bem-sucedidas aqui no Brasil. E foi-lhes perguntado quais foram os momentos mais importantes da sua vida. Interessante que todos eles, com unanimidade, citaram os momentos de dificuldade da vida deles. Sim. Tá? Mas que não encararam a dificuldade como um fato que estivesse fazendo com que eles ficassem lá no chão. Mas encararam a dificuldade como uma oportunidade de realmente superar a sua capacidade e estar acreditando mais em si mesmo. E isso é que fez com que alçassem degraus cada vez maiores. Então, pessoas que têm sucesso, pessoas que progridem, são pessoas que brincam com as dificuldades, né? Quando surge uma dificuldade, sabe que lá que está a oportunidade para realmente crescer. Então estou feito. Uma dificuldade danada aqui hoje. Estou chegando no sucesso, Adalto. O professor Masaharu Taniguchi, na coletânea Verdade da Vida, ele fala no volume 7, né? Divirta-se com as dificuldades. Sim, né? sim. Então, a pessoa deve, mesmo estando dentro da dificuldade, encontrar os pontos positivos e enfrentá-los, né? Eu estive o ano passado, professora, em Porto Velho. Uhum. Se eu não me engano, o nome dele é Lobo, é a Peixaria do Lobo, né? Esse é um adepto da Seiichi Onoye, eu fui lá orientar o ciclo de estudos da prosperidade que acontece lá em Porto Velho.
e ele relatou para a gente o que ele viveu. Um dos momentos de maiores dificuldades financeiras que ele estava tendo na vida, ele conseguiu, um dos irmãos dele ligou para ele, e nesse momento que ligou, ele observou que o que o pai dele sempre fez foi trabalhar com peixe. E aí o que aconteceu? O irmão, era justamente numa época de Páscoa, ligou para ele e falou assim, olha, tem aqui na nossa região bastante peixe para vender, por que você não vende peixe? Nosso pai trabalhou com peixe, por que você não... E ele nunca queria trabalhar com aquilo. Só que o que aconteceu? Acabou que com pouco dinheiro que ele conseguiu, ele comprou, foi comprando, revendendo, comprando, e nessa circulação e satisfazendo as pessoas, hoje ele é uma pessoa muito bem sucedida lá na cidade, praticante da Seichonoye, tanto ele quanto a esposa. Inclusive, eles são contribuintes da missão sagrada da Seichonoye. O professor Heitor vive falando da esposa dele, porque a esposa dele é uma das pessoas que contribui muito na missão sagrada. E no momento de maior dificuldade que eles estavam vivendo, ele buscou exatamente encontrar um ponto. Foi uma ligação que fez para o irmão? Foi. Meu irmão, o que você tem aí? Então, às vezes, a pessoa está passando por dificuldade e ela não tem a coragem, nem mesmo de fazer uma oração, falar, Pai, Deus, o que eu posso fazer? Ou às vezes ligar até mesmo para um parente ou uma pessoa. Então, é necessário expressar aquilo que está ocorrendo para a pessoa certa, no momento certo, e através dessa dificuldade, aproveitar e transformar aquela situação. No caso dele, o momento da dificuldade foi que surgiu a grande oportunidade, que hoje ele é um grande empresário, uma pessoa muito bem sucedida. Mas foi aquele momento da dificuldade que hoje ele agradece, porque se ele não tivesse passado por aquela dificuldade, com certeza, ele não teria encontrado o caminho. Exatamente. Senhor Lobo, lá de Porto Velho. Porto Velho. Povo maravilhoso lá, né? Maravilhoso. Muito obrigado aí, Porto Velho, alô Cacoal também, né? Nosso muito obrigado. São duas regionais da Seichonoye, uma sediada na cidade de Porto Velho, a outra de Cacoal. O nosso muito obrigado aí, toda a Rondônia, né? Por esse trabalho maravilhoso na divulgação da verdade Homem e Filho de Deus, através das atividades da Seichonoye. Professora Maria Murakami, aqui no livro, então, Ensinamento da Verdade para Jovens, na sequência, no capítulo 13, ele fala aqui, né? Para alcançar a verdadeira felicidade, o homem deve transcender as preocupações em relação ao dinheiro. E é aí que a coisa pega, né? É o que o professor escreve aqui. As pessoas correm atrás do dinheiro. Dinheiro é consequência. Do quê? Do esforço que a pessoa despende, né? Então aqui ele até escreve, com que finalidade as flores desabrocham, tá, na página 51? Elas simplesmente desabrocham sem buscar coisa alguma. Elas desabrocham porque a vida nelas desabrocha, tão simples e natural. Quer dizer, se a pessoa trabalha empenhando todo o seu esforço no cumprimento daquela missão que naquele momento, tem gente que pergunta, qual é a minha missão? A sua missão é aquilo que está fazendo agora. Se empenha de corpo e alma naquilo que está fazendo, está realmente fazendo desabrochar a sua vida de forma natural. Mas se fica só almejando o dinheiro, entra aí o ego da pessoa. Certo. Tá? E o ego, ela é um sentimento que impede a manifestação da nossa capacidade, impede inclusive o cumprimento da missão, justamente porque a missão está ligada com a finalidade de Deus nos ter enviado nessa face da Terra. E o ego é que acaba fazendo com que a pessoa se perca no meio do caminho. Professor Adalto, com relação a essa preocupação com o dinheiro, aí entre os empresários, comerciantes também, não só os que têm que pagar, mas os que têm a receber também, né? Como trabalhar o seu dia a dia despreocupado com o que tem a receber de alguns credores, por exemplo, e também com suas contas a pagar também? Uma das orientações do mestre Masaharu Taniguchi consta, na Verdade da Vida, volume 38. Né, o mês de setembro, lá ele fala sobre os sofrimentos não existem. Né? E nesse capítulo, o mestre dá uma orientação que a pessoa ela deve abençoar o que ela tem para receber e abençoar o que ela tem para pagar. Né? O praticante da Seichonoye, que vive Seichonoye, ele sente alegria em pagar uma conta. Ele vai pagar uma conta, paga com alegria, porque o dinheiro está circulando. E quando ele recebe, ele também recebe com alegria. Então, o dinheiro está circulando. Então, o importante é o que a professora Maria colocou, tanto para o empresário como para a pessoa individual, é o aspecto dela pensar na missão dela. Assim como também uma empresa, um negócio, ele tem uma missão. Se a pessoa tem uma pastelaria, a missão dela, lá no fundo,
é fazer as pessoas felizes degustando um pastelzinho. Né? Se a pessoa tem uma loja de roupa, né, a missão daquela loja de roupa é fazer as pessoas felizes adquirindo aquelas roupas. Então levar essa felicidade, fazer com que as pessoas tenham alegria, faz com que o dinheiro venha como uma consequência. Obviamente que é necessário a sabedoria, né? Essa sabedoria de Deus que está no nosso interior. O empresário tem que buscar isso, ele deve buscar isso, e se busca isso através da meditação. Há dias atrás eu estava lendo uma revista, inclusive, sobre gestão, uma revista nacional maravilhosa, e ela fala exatamente que um pesquisador e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele hoje é um especialista em dizer o quanto a meditação é importante na vida da pessoa, o quanto ela traz equilíbrio se uma pessoa meditar de 5 a 15 minutos. Então, qualquer empresário, qualquer pessoa que lidere um grande número de pessoas, ele deve mergulhar dentro de si todos os dias. Então, se ele mergulhar dentro de si, é a oração. E no caso da Seichonoye, nós praticamos a meditação Shinsokan, que consiste em simplesmente afirmar, eu sou filho de Deus, e aceitar essa condição de ser filho de Deus, dizendo, sim, eu sou filho de Deus. Então, ela é uma afirmação constante dessa nossa origem divina. Quando mergulhamos nessa origem divina, nós vamos lidar e trabalhar no dia a dia, nos afazeres, como empresário, com sabedoria. E aí a sabedoria e o amor, como a Seichonoye orienta, como se fossem duas rodas, o negócio só tende a prosperar. Tá certo. Maravilhoso, né? Tem coisas assim que a gente fica, às vezes, ouvindo, né? Começa a viajar, quem diz o outro assim, né? Fala, caramba, podia ter feito isso, né? Ou preciso fazer isso, sim, né? Sim. E dentre essas coisas boas que a Seichonoye nos ensina, aqui no livro Ensinamento da Verdade para Jovens, na página 47, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim sobre a felicidade, a bússola do progresso, e ele fala algumas coisas assim que o sucesso ele não vem só do trabalho braçal, mental, mas vem pelo coração também, né? E ele fala aqui sobre a necessidade de termos sempre uma mente grandiosa, de relacionar bem com as pessoas. E na página 47, bem no final, ele fala que saiba perdoar a todos com magnanimidade. Uma palavra doida aqui, né? Eu nem sei falar isso, nem vou repetir. Não odeie o próximo, ainda que o veja praticando mal. E é comum a gente analisar as pessoas, principalmente quando tem uma má conduta, a gente criticar, falar mal dela para os outros, essas coisas todas aí. E aí, então, isso contraria o progresso, né, professora? Exatamente. Quando vem uma pessoa negativa, ou você percebe que uma pessoa está negativa, reclamando, não critique. Porque se a pessoa que apareceu na sua frente está manifestando esse tipo de comportamento, pense que é sua missão ajudar essa pessoa. E comece, então, a enaltecer as coisas boas da vida. Puxa, você está reclamando da sua vida, mas você tem um emprego maravilhoso, você é reconhecido aqui pelo chefe, né? Você tem uma família maravilhosa. Então, as pessoas têm muita tendência de ir na conversa dos outros. Isso que não é bom. Se manifesta alguém que está falando negativo, pense que é sua missão ajudar essa pessoa. Se ela veio na sua frente, é porque Deus lhe colocou na sua frente para ajudar essa pessoa. E por quê? Talvez até aquele momento nunca houve ninguém que direcionasse corretamente a comportamento e as palavras dessa pessoa. E quando nós ajudamos a pessoa, ela está voltando a manifestar a sua natureza verdadeira. E uma coisa bonita que o mestre escreve aqui na página 49, quando a verdadeira vida se manifesta, quer dizer, quando você perdoa, quando você não critica, né? Quando você ama, quando a verdadeira vida se manifesta ativamente, o dinheiro, a fama, o poder, etc., vêm por si mesmos, sem que a pessoa as busque. O dinheiro, a fama e o poder obtidos através do ávido desejo de possuí-los não são coisas limpas. Limpos são o dinheiro, a fama, o poder, etc., que vêm por si mesmos como consequência da manifestação da vida. Então, a gente chega a essa conclusão. Onde existe manifestação plena da vida, e o que é manifestar a vida? É estar sempre voltado para poder ajudar as pessoas, fazer o trabalho com gratidão. E isso vai fazer com que, como consequência, venha o progresso e o crescimento. E quem busca o dinheiro, então, está colocando a carroça na frente dos bois, né?
Sabe, Enio, o mais maravilhoso não é a gente saber que o ensinamento da Seita Onô é maravilhoso. Isso é fantástico. Só que o mais maravilhoso é a pessoa que está em casa, assim como nós aqui, preleitores, é nós vivermos esse ensinamento, nos esforçarmos em viver. Isso que a professora Maria acabou de colocar. Às vezes são questões simples, que no emprego a pessoa trabalha lá, só que todo mundo critica uma determinada pessoa. Só que assim, no dia que alguém dentro do grupo parar de criticar e começar a ver pontos que a pessoa tem, o grupo muda. Muda, não é assim? Muda. Então, e na realidade, é assim também em relação ao nosso país. A Seita Onô, desde há mais de 10 ou 12 anos, né, professora Maria, vem realizando a oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Uma oração para o progresso do Brasil. E de lá para cá, essa corrente de oração, assim como também outras religiões têm feito isso. A gente observa que de 10 anos para cá, o brasileiro mudou o seu ponto de vista em relação ao Brasil. Tem o aspecto econômico, tem tudo isso, tem. Mas à medida que isso vem sendo trabalhado, e principalmente o programa Seita Onô na TV, que tem bombardeado coisas boas, palavras boas, positivas, isso vai mudando. Então, se todo mundo que está assistindo a gente agora começar a utilizar essa força da palavra, começa a transformar. E o progresso vem como consequência, como está na nossa bandeira. Ordem, pensamento em ordem, vai manifestar o progresso. Com certeza. Bom, para encerrarmos então, gostaríamos então de sugerir que encerrássemos o programa de hoje, pelo menos essa parte, né, com oração para o progresso do Brasil, realizado pela professora Maria Murakami. E antes então do professor Adalton, se um empresário, um comerciante quiser fazer uma reunião com seus funcionários, a prosperidade, ela vai até essa empresa fazer uma palestra, isso é gratuito, cobra, como que é? A Associação da Prosperidade da Seita Onô do Brasil, nós temos preletores no Brasil inteiro em condições de realizar esse tipo de atividade nas empresas, ou seja, orientação na empresa. Mas nós temos também no Brasil inteiro o ciclo de estudos da prosperidade que o próprio empresário pode estar participando. Então é só entrar em contato com aqui a sede central, que é o 011 5014 2222 e pedir a Associação da Prosperidade, que a gente direciona para que a pessoa possa ter esta palestra na sua empresa. Então, um preletor pode até na empresa fazer uma palestra lá, de 1 hora, 2 horas? Sem nenhum problema. Que maravilha. Okay. Então, muito obrigado, professora Adalton. Então, professora Maria Murakami, por gentileza, vamos fazer a oração, né? Sim. E fica aí, antes do término, então, nosso muito obrigado aí a todos vocês que são mantenedores do programa da Seita Onô. Nosso muito obrigado. Então, olha, para quem ainda não é só ligar no 0800 770 2600 e olha só, hein, são R$10 por mês, né? Então, a partir de R$10 por mês, você pode se tornar um mantenedor do programa da Seita Onô e ainda mais, cada certo período, você recebe gratuitamente um livro da Seita Onô na sua casa, onde o livro é grátis, o correio também é por conta da Seita Onô e como uma retribuição pelo seu amor à humanidade. Então, muito obrigado a todos. Professora Maria, vamos então à oração? Convido a todos que assumam a posição de oração e visualizando as bênçãos de Deus envolvendo todo o nosso querido Brasil com as bênçãos de luz. Acompanhe mentalmente a oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito assim como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Torne-se um mantenedor do programa Seita Onô na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seita Onô na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa,
e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seite Onoye na TV. O Brasil agradece. Atenção, educadores que estão à procura de novos conhecimentos metodológicos capazes de dar conta das demandas de sala de aula. De 24 a 26 de agosto de 2012, acontece o primeiro Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, no Centro de Profissionais da Educação em São Bernardo do Campo, São Paulo. Olha, para quem solicitar, será fornecido certificado de participação também, tá? Para mais informações, ligue para a 0 Operadora 11 5014 2237. Estamos aguardando você no Congresso, tá bom? E com a mente revestida por uma suave alegria, despede-se aqui mais uma edição do programa Seite Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza, agradecendo aí de coração a sua companhia. Muito obrigada. Estamos no finalzinho do programa, hora de entrarmos em contato com a grande vida do universo que é Deus. Porque orar proporciona o encantamento necessário para que a mente se mantenha arejada diante dos desafios cotidianos. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Sua felicidade, mais uma vez, foi o grande alvo de nossa programação. Acompanhe sempre este seu amigo eletrônico e muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau!